Ora, ora, crianças! Chegamos à segunda semana do Halloween e um vírus assolou a humanidade, acabando com a vida na Terra. Salvem-se todos, pois uma horda de zumbis se aproxima. Com vocês, o Alken. Essa história aconteceu com Regivaldo. Ele mora no Espírito Santo e tem 54 anos e se trata dos piores dias de sua vida. Na época do ocorrido, ele morava no sítio junto com seus pais e tinha uns 17 anos. Como ele é filho único, era sua obrigação ajudar os seus pais na lida do sítio que eles tinham, e ele fazia com muito gosto. Certa noite, eles já estavam recolhidos para dormir quando começaram a ouvir uns ruídos estranhos e um barulhão vindo do galinheiro. Na hora, todos pensaram que era algum cachorro do mato tentando pegar as galinhas. Então, o seu pai pegou a espingarda e saiu para ver o que era, já na intenção de assustar o possível invasor, pois o seu pai nunca gostou de matar nenhum tipo de animal. Alguns minutos depois, começaram os gritos de seu pai, seguidos de um urro terrível. Regivaldo então pegou a outra arma que eles tinham em casa e saiu no encalço de seu pai. Ao se aproximar do galinheiro, ele se deparou com uma cena assustadora. Seu pai estava caído, sendo atacado por um enorme cão negro de olhos vermelhos e presas enormes. O bicho estava mordendo o ombro de seu pai, que estava caído de bruços, se batendo e gritando muito. Ele então não pensou duas vezes e meteu bala naquele bicho monstruoso que caiu para frente com o impacto do tiro em suas costas. Ao se levantar, aquela fera partiu para cima dele, que mirou e deu mais alguns tiros, que acertou de raspão o abdômen e outro no braço, fazendo o bicho sangrar e o invadidor saindo correndo pela estrada de terra. Regivaldo correu até seu pai, que a essa altura já estava desacordado. Ele o colocou no carro da família e saíram em disparada rumo ao hospital. Lá no hospital, o seu pai recebeu os cuidados necessários e dias depois teve alta voltando para casa. Conversando com um vizinho, eles descobriram que Antônio, que morava no sítio ali perto, era o tal bicho que quase matou seu pai. Então Regivaldo saiu de casa disposto a dar cabo de Antônio, e assim ele o fez. Ele foi até a casa de Antônio e ficou à espreita até que por volta da meia-noite aquela criatura apareceu. Aquilo era uma aberração com feições humanas e um focinho de porco. Os olhos eram como um fogo que queima no inferno, e era de um fedor nauseante. E para piorar, aquilo ficava em pé feito uma pessoa. Ele, com toda a fúria de quase ter perdido seu pai para aquele lobisomem, não esperou e, sem pensar em nada, mais uma vez atirou contra a criatura, que caiu toda ensanguentada com um tiro certeiro no peito. Ele então aproveitou, se aproximou e atirou bem no meio da cabeça daquela besta, pondo um fim na maldição daquele homem. No dia seguinte, a polícia apareceu lá no sítio pedindo informações, pois haviam encontrado Johnny, o filho do Sr. Antônio, caído morto com marca de tiro no peito. Ele tinha também nas costas, em seu abdômen e braço, e tinha também um fatal em sua cabeça, o que deram como execução de alguma possível vingança ou talvez dívidas de jogo, o que em alguns botecos da região era bem comum na época. Todos pensaram que todo aquele pesadelo havia acabado, mas eles estavam enganados. 2 semanas após tudo isso ter acontecido, outro ser bestial apareceu no sítio da família. Ele atacou o galinheiro e comeu todas as galinhas. Ele matou também os cachorros que estavam no quintal e tentou arrombar portas e janelas para tentar invadir a casa. Como seu pai ainda estava ferido, Regivaldo precisou mais uma vez enfrentar aquilo sozinho, e de dentro de casa ele efetuou vários disparos, fazendo a criatura sair correndo e sumir no breu da noite.
Pela manhã, Antônio, pai de Johnny, o lobisomem morto, apareceu lá no sítio e de dentro de seu carro gritava com uma expressão de ódio em seu olhar que a morte de seu filho não ficaria impune e que não importasse o quanto tempo passasse, ele iria vingar o seu filho. Regivaldo, percebendo o perigo e a ameaça em que sua família se encontrava, ele, que com essa confusão toda agora só andava armado, ainda tentou acertar as contas com Antônio e, apontando na direção do carro, atirou gritando para deixar a sua família em paz. Antônio então saiu em disparada pela estrada de terra, levantando poeira para todo lado e sumiu no horizonte. Regivaldo, temendo pela sua vida e pela vida de sua família, se mudaram do sítio e passaram a viver sempre fugindo e com medo, sem saber o que esperar toda vez que a noite cai e a lua surge no céu. Hoje, os seus pais já estão com Deus, não estão mais aqui com ele. Porém, ele acredita que mesmo Antônio sendo um lobisomem, a essas alturas já deve ter morrido também. Ou será que ele anda por aí até hoje, escondido pelas sombras? Cuidado ao ouvir barulhos em seu quintal durante a madrugada, pois a próxima vítima pode ser você. Esse foi o relato de Regivaldo. Muito obrigado e até uma próxima história.